uma vez. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Já temos sentido a graça de Deus, a presença do Senhor aqui, porque verdadeiramente o Espírito de Deus está neste lugar. Glória a Deus. Se movendo no meio daqueles que têm o coração aberto e quebrantado diante do Senhor. Como já foi muito bem apresentado, eu sou o presbítero Fábio. Estou muito feliz de estar com a minha esposa e minha filha aqui hoje. Nós congregamos ali na Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, em São Gonçalo, presidida pelo nosso pastor presidente Adilson Henrique dos Santos. E graças a Deus estamos aqui esta noite para compartilharmos com os irmãos das bênçãos do Senhor. Como os irmãos estão vendo, sou judeu, sou israelita, por isso estou de quipá, mas como gosto muito de dizer, sou lavado no sangue do Cordeiro como você, amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Eu confesso para a amada igreja que havia preparado uma palavra e hoje, ao caminhar para cá, algo veio ao meu coração da parte de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. E estando aqui esta noite neste culto, Deus falou algo ao meu coração. E como sempre costumo falar, eu quero estar sempre na direção de Deus. Nunca falar o que eu acho que eu devo falar, ou que eu talvez pense que eu deva falar, mas aquilo que Deus tem para nós é o mais importante, amém? Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 em diante. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Muito bem, nos diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repita comigo esse último versículo, vamos lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só mais uma vez. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar no nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que alguém possa até dizer assim, mas esta palavra é dura. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que esta palavra é para mim, em primeiro lugar. Amém. E para você também. Amém. Glória a Deus. Porque eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo. E o que Deus tem para falar comigo é o melhor que Ele tem depositado para mim. Glória a Deus. Você acredita nisso? Você pode adorá-lo por isso? Eu quero que você medite, eu quero que você preste atenção, como já foi falado aqui, que você se ligue agora com o Senhor, porque Deus tem uma palavra para você esta noite aqui neste lugar. E o maior interessado que você saia daqui sem nada, que você saia daqui vazio, é o diabo.
Mas nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré, você vai sair daqui transbordando da presença de Deus e recebendo o que de Deus você veio buscar. E quero dizer para o Senhor que a mensagem foi passada. O CD engasgou, o Senhor perseverou, mas a mensagem foi passada. Oh, aleluia. Precisamos estar ligados para ouvir a voz de Deus. Aleluia. E Deus vai continuar falando conosco esta noite. Queridos, estamos diante de um cenário. Jerusalém está transbordando de judeus de todos os lados do mundo. É Páscoa, é a festa de Pêssar em Jerusalém. Muitos judeus peregrinos em Jerusalém estavam lá para obedecer o mandamento de Deus, que na Páscoa, em Pentecostes e na festa dos tabernáculos, todos os judeus que estivessem espalhados deveriam peregrinar para a cidade de Jerusalém, para lá comemorar essas 3 festas solenes ao Senhor. Jerusalém está lotado de peregrinos e agora há um grande espetáculo acontecendo na cidade. Há algo extraordinário acontecendo na cidade, porque conseguiram prender um homem, um jovem rabino chamado Jesus de Nazaré, que aonde ele passava, sinais ele fazia, prodígios acontecia, a mão de Deus se manifestava, operando grandes maravilhas. E pela inveja daqueles que tinham no seu ministério a ânsia de querer ver a sua derrota, de querer ver a sua queda, porque invejavam-no, porque sabiam que ele também poderia ser o Messias de Israel, não queriam que ele tomasse o seu lugar como o rei soberano da nação. E como todos nós conhecemos o Evangelho, sabemos que Jesus foi traído por um dos seus amigos mais íntimos, Judas Iscariote, o vendeu por 30 moedas de prata. Jesus agora é preso, levado ao sumo sacerdote de Jerusalém, chamado Caifás, e agora Jesus é julgado num julgamento forçado durante a madrugada e entregue aos romanos. Toda Jerusalém de manhã está presenciando 9 horas da manhã, enquanto no templo se oferecem os cordeiros, Jesus está sendo crucificado no Calvário, 9 horas da manhã. Lá ele está sendo humilhado, lá ele está sendo envergonhado, e muitos daqueles que o seguiam não eram só os 12, não, havia multidões de discípulos que seguiam Jesus. Eles o abandonaram, o deixaram sozinho. Jesus está sendo crucificado lá, e somente um discípulo teve a coragem de se aproximar para observar o que estava acontecendo com o mestre. Aquele homem cheio do Espírito de Deus, que aonde ele passava, ele fazia questão de parar para dar atenção, ele fazia questão de dar uma palavra, como estávamos conversando ontem, eu e o pastor dessa igreja, o pastor Edmilson. Jesus era aquele que ele parava para dar atenção a qualquer uma pessoa que fosse, vivia cercado daqueles que eram mais desprezados pela sociedade. Jesus vivia cercado de prostitutas, ele vivia cercado de pessoas pobres, de pessoas doentes, de pessoas que eram cobradores de impostos, que eram os mais desprezados por aqueles que se julgavam ser santos, aqueles que se julgavam ter uma santidade, uma comunhão com Deus. Jesus era aquele que dava atenção a todos, que tinha o amor de Deus transbordando dentro dele, e aonde ele parava, as mãos de Deus se manifestavam, operando milagres. Aleluia! A fama de Jesus percorreu todo Israel, do norte ao sul, do leste ao oeste, até nas nações pagãs ao redor ouviram falar de Jesus de Nazaré. Mas agora esse mesmo Jesus está lá no Calvário, fora dos muros de Jerusalém, sendo crucificado como um criminoso, como uma pessoa blasfema diante da sociedade, e ninguém teve coragem de se aproximar, a não ser a sua mãe e algumas mulheres e um só dos seus discípulos, chamado João. Glória a Deus. João
Deus, e João está presenciando 9 horas da manhã, Jesus crucificado. Quando dá meio-dia, há trevas sobre a terra, o mundo escurece, provando, sendo martelado ali o juízo de Deus sobre as obras das trevas. Deus estava pronunciando juízo sobre aquele que tinha o poder da morte em sua mão, chamado Satanás. E quando dá 3 horas da tarde, era a hora que os cordeiros estavam sendo imolados no templo. Jesus dá um brado e entrega o seu espírito a Deus, para se cumprir as palavras dos profetas que compararam Jesus como o cordeiro da Páscoa. Lá estava a nossa Páscoa sendo oferecida a Deus e o seu sangue recaindo sobre nós, não para nos julgar, mas para nos lavar de todos os nossos pecados e nos garantir acesso à presença de Deus. Chega correndo na gacheira. Aleluia, aleluia. Naquele momento as trevas perderam a vitória, perderam seus poderes. Como disse Paulo pelo Espírito de Deus, na carta que ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz que ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, tirando-a do meio de nós, e ele cravou-a na cruz e despojou os principados e triunfou deles em si mesmo naquele dia. Você sabe o que aconteceu ali? Todos os demônios que possam existir e Satanás, que tinha o poder da morte em suas mãos, naquele dia ali, ele perdeu o direito. Alguém acha que Jesus de Nazaré passou a ter o poder da morte quando ele ressuscitou? Não. Naquele dia, ele tirou o poder da morte da mão de Satanás, e naquele dia que ele morreu, ele tomou o direito de ter o poder sobre a morte e sobre o Hades, sobre o inferno. E tudo aquilo que era contrário nas ordenanças de Deus, ele tirou do nosso meio e, aleluia, cravou na cruz, dizendo: a dívida está paga, o meu sangue vai cobrir multidões e multidões que eu vou atrair a mim neste momento que eu estou levantado da terra. Aleluia, aleluia. E isto está passando diante dos olhos de João. João